nós estávamos com a Arena do Grêmio, no nosso visual, com o escudo do Grêmio, agora estamos com o escudo do Flamengo, o Maracanã. Vamos falar do jogo de quarta-feira, que, como digo sempre, o torcedor imediatamente do lado, do mais rival, não gosta, mas é uma coisa que já ficou bacana, e o Casagrande me disse um negócio muito legal. Ele disse assim, adoro quando você fala esse negócio, o Grêmio é o Brasil no Mundial, o Flamengo é o Brasil na Sul-Americana, como o Grêmio era o Brasil na Libertadores, como o Palmeiras foi o Brasil na Libertadores e no Mundial, foi o título do Palmeiras da Libertadores, e um lance pouco feliz do grande Marcos, um dos gigantes da história do Palmeiras, no tempo de bola, que a bola passou por ele, o Palmeiras perdeu ali a oportunidade de conquistar aquele título com o Manchester United, e assim todos. Agora, fora o Santos, lá de Pelé, nos 2 primeiros títulos, todos os outros títulos mundiais eu tive a felicidade de transmitir os títulos mundiais de todos os clubes brasileiros que foram campeões, seguindo mais um pelado, o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo, o Inter, Corinthians, e esses times foram campeões. É um momento muito especial. Então o Grêmio é o Brasil na final do Mundial e o Flamengo é o Brasil na final da Sul-Americana. Assunto para vocês, Marco Antônio está falando pouco. Não, eu posso falar o pensamento do dia, só para dar uma esquentadinha? Então, você quer o pensamento do dia? Você pediu. Eu acho que o futebol brasileiro, fora de campo, continua com as mazelas todas que nós tanto discutimos aqui o ano inteiro. E agora tem essa vergonha desse vexame dos ingressos dos clubes. Que cura. Que desaparece dos clubes, ingressos gratuitos que eles cobram, manipulam, ex-presidente que vende ingresso, que cabe ao patrocinador. Quer dizer, fora de campo é um ano triste. Dentro de campo, eu acho que o ano termina bem. O ano está triste no Brasil em vários setores, em vários segmentos. Tanta coisa triste. Não vamos nem falar, mas dentro de campo, futebol, eu termino contente o ano. Acho que o balanço é muito bom, porque a seleção brasileira recuperou, encontrou um jeito de jogar, mostrou um futebol que aqui a gente não via há muito tempo na seleção. E a atuação do Grêmio em Buenos Aires, naquele primeiro tempo... O primeiro tempo foi encantador. Me encantou. Há muito tempo que num confronto internacional importante, eu não vi um time brasileiro jogar tanto. O Grêmio fez um primeiro tempo primoroso. É aquela a velha máxima do futebol, né? Se a gente evolui um pouco dentro de campo, fora de campo, é só decepção. Agora estamos falando do Flamengo na final com o Independiente, time vencedor. Ô Galvão, 7 Libertadores. Eu fiquei impressionado. O time lá fez 1-0, caiu na defesa, começou a fazer cera. Eu não entendi. Eu acho quem fez? O Flamengo, você está dizendo? O time... Não, depois que virou. Depois que virou o jogo. Eles, depois... 2-1. Quem fez 1-0 foi o Flamengo. Mas depois que o time argentino fez 2-1... Aliás, belíssimo gol do Hever, que é ótimo de cabeça. Ele é alto, sobe no tempo certo da bola. Mas foi um jogo bem legal. Tem um zagueiro assim, é importante, né, Espinosa? 2 zagueiros goleadores. Aldair. O Hever e o Juan. E o Juan. Aldair. Agora, esse é o cara a ser marcado. Esse é o cara a ser marcado. 18 anos, Barco. E o que joga fez o gol pelos também. lados. O Messa. O ideal é marcar todo mundo, né, Noriega? Mas esse que é o condutor da bola pelos lados, o Barco, 18 anos de idade. Eles têm uma proposta norte-americana, que é recorde. E sabe quem é o cara que quer levar ele para lá? Vê se o cara é bobo. Tata Martino. Que é a estrela de técnico hoje do futebol da Liga Profissional dos Estados Unidos. E tá pagando 1,5 caminhão de dinheiro para levar esse menino de 18 anos. Para Atlanta. Atlanta. Mas, ô Galvão, depois que o time argentino fez 2-1, o time argentino ficou na defesa, ficou travado, fez cera o jogo, o segundo tempo quase todo. O Flamengo dominava a bola, o Flamengo não agrediu, o Flamengo não conseguiu tirar a diferença. Mas eu fiquei impressionado. Será que 2-1 para eles estava bom para trazer o resultado para o Brasil? Aí cada um pensa. O Caio já disse aqui, qualquer vantagem numa grandezão dessa é vantagem. O Zé e Raul, que vestiram essa camisa do Flamengo e o peso, o Maracanã vai estar lotado, vai estar bombando. É uma coisa um pouco diferente, né? Quando o Maracanã lotado torcendo pro Flamengo, né? Eu acho que vai ser o grande diferencial desse jogo. Eu acho que o Flamengo, por ter perdido assim com a diferença pouca e
e tendo a condição de fazer o segundo jogo em casa aí com o Maracanã explodindo, eu acho que isso vai ser o grande diferencial, porque a torcida tá carente, né, de títulos. Eu acho que o título de maior expressão do Flamengo já tem mais de 2009, anos, né? Brasileirão. Internacional 19. Internacional 19. Então, a Copa acho do Brasil depois, né? então eu acho que esse jogo pro Flamengo vai ser um jogo, por disputar o segundo jogo em casa e com o Maracanã lotado, eu acho que vai ser o grande diferencial. No seu Flamengo, que foi o grande Flamengo de todos os tempos praticamente, eu me lembro que você disse uma vez uma frase, não vou dizer no estádio, nem no adversário, para evitar provocações, que um jogo que com o resultado de derrota bastava uma vitória por 1-0. Tava pensando nele aqui agora. E você disse assim, os caras, que cara é essa, rapaz? 1-0 para nós, chega no Maracanã. Onde é que a gente não ganhou no Maracanã? É mais ou menos assim que teria que ter alguém para falar isso lá no time do Flamengo? Você tem que ter uma responsabilidade para poder dizer isso, né? O Espinosa poderia dizer aqui, não ganhou contra o Grêmio, que foi 1-1, né? Convicção, mas sem ser arrogante e tal, e dizer, escuta, nós perdemos de 1-0, você acha que nós vamos perder esse jogo no Maracanã? Nunca. Então esse foi no vestiário ali foi numa decisão aí, até contra o Atlético. Atlético Mineiro, você quis falar, você fala. Nós perdemos de 1-0, chegamos no vestiário e o pessoal estava meio assim, que tristeza é essa, cara? Você acha que no Maracanã vamos perder o jogo? Então... Faz diferença? Faz diferença. Nós estávamos conversando agora, né, Bodão? O torcedor de hoje mudou muito. Em relação ao negócio de sócio-torcedor, a característica da torcida ela mudou um pouquinho, né? Em campo, nós temos algumas diferenças do meu tempo para a torcida de hoje. Mas a torcida, ela faz uma grande diferença, ela jogando junto, com a tradição que tem, se bem que tradição só não ganha jogo, você tem que ter o conteúdo lá dentro para fazer valer isso. E o Flamengo tem condições, o próprio Hever, o Juan, são jogadores de peso, né, que podem fazer a diferença. Agora, é perigoso, porque é um time argentino, eles têm uma maneira de marcar, de provocar, de sair em contra-ataque, isso tudo é perigoso. Pode só jogar também nas costas da torcida, né, Raul? Não. Porque sempre claro que teve caso, perdeu uma final pro Santo André, perdeu aquele jogo terrível do Cabanhas lá pro América do México. Agora, o que perdeu a possibilidade do bicampeonato da Libertadores com o Pearol em casa na semifinal. Eu acho que o que o Flamengo fez no segundo tempo, eu estava lá em Avejaneda, e acho que o Flamengo sofreu no primeiro tempo, foi envolvido no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, teve muita dificuldade para jogar. O time do Independiente é danado, tem um sistema de jogo muito inteligente, né? O treinador que foi medalha de bronze com o time de hóquei na grama do Uruguai em 2003 e trouxe coisas do hóquei na grama para o futebol. O time tem muita troca de posição, mas quando entrou a molecada no segundo tempo, a energia que a molecada colocou no mano a mano, eu acho que ali é um caminho para o Flamengo, porque é muito difícil de marcar. O Vinícius Júnior, o Viseu, o Paquetá está sendo muito sacrificado, porque está jogando para cobrir o Trauco, então ele se desgasta demais para se doar para o time, em vez de usar a capacidade que ele tem também de partir para cima. O Paquetá, acho que naquele jogo, faltou um pouco de Diego e faltou um pouco de Everton Ribeiro. Mais Everton Ribeiro e o Paquetá. No segundo tempo melhorou se arrebentou de tanto correr, tá certo, Caio? Eu me sinto muito à vontade para falar que a última conquista internacional do Flamengo eu estava em campo. Ei, cara. Foi em 99 e a gente ganhou. Você não jogou com o Raul, não, né? E foi contra o mesmo Palmeiras. Só jogo beneficente, fala. E foi contra o Palmeiras. Palmeiras na época era um timaço, Asprilha e companhia. Caio, que a Sul-Americana substituiu a Supercopa. Era a antiga, a mesma levada. era a Mercosul, que atualmente é a Sul-Americana. E aí, em cima de tudo isso que a gente está falando, assim, os grandes títulos do Flamengo sempre teve uma influência direta dos meninos da base. Então foi assim na época do Raul, com Zico e companhia. Foi assim na minha época, nós tínhamos perdido o Romário tinha sido afastado do time, que era a grande referência da nossa equipe, e nós não éramos favoritos contra um Palmeiras campeão da Libertadores. A gente decidiu fora de casa, mas a gente se uniu de uma tal maneira e falou, escuta, é com a gente. Na hora que o Maracanã incender, você deixa essa torcida jogar junto, é difícil de buscar.
Eu tenho muito respeito pelo Independente e pelo futebol argentino. Acho que eles são até mais cascudos do que era o Lanús. O Lanús acho que tem mais bola que o Independente. Mas esse time é um time mais difícil de ser batido. Agora, o Flamengo... Tem mais história, né? Eu vou na linha do Noriega. O Flamengo demonstrou no segundo tempo que tem recurso para fazer a diferença, para tirar a vantagem e até tentar decidir no tempo normal. Maracanã vai estar lotado, os grandes jogadores vão estar em campo, o Hever é fundamental na bola aérea e na liderança, e acho que o Rueda ainda está pecando na questão do Vinícius Júnior. Porque o time, o Zé... Acho que ainda falta pro Rueda vestir um pouco aquela camisa do Flamengo. Sabe o que acontece? Conhecer os jogadores também, né? Eu não vou nem falar da mística, eu não vou falar de talento, eu vou falar o seguinte, característica de time. Todo time em determinado momento, a não ser que você tenha um time muito acima da média, você precisa de desafogo. E hoje o Flamengo não tem o cara da profundidade. O Vinícius Júnior, quando entra, ele é o cara da profundidade. O Everton Ribeiro, o Diego, o Paquetá um pouco mais cansado. Agora são jogadores de triangulação, são jogadores de movimentação, são jogadores de aproximação. O Vinícius é o diferente. O Vinícius vai para dentro, o Vinícius tem a bola longa, então muda o jeito de jogar. E nessa mudança, você surpreende o adversário. Eu não tenho dúvida que o Flamengo, pelo segundo tempo que fez, tem totais condições de tirar essa diferença. Não vai ser fácil, mas se deixar o Maracanã e essa torcida inflamar, não busca mais. O Vinícius Júnior é o melhor 1 para 1 do Flamengo. O melhor cara de pegar a bola e dizer, vou driblar você. Ele é melhor que o Everton Ribeiro, melhor que o Diego nessa condição. Nos últimos 30 metros de campo, e é ali que ele vai jogar, ou deve jogar. Falaram 3 ex-jogadores do Flamengo. Então vou falar com um ex-técnico do Flamengo. Sobre essa questão e essa mística de Flamengo, de Maracanã, de decisão. Espinosa, você também viveu isso como técnico. Todos fizeram colocações perfeitas. E eu, no jogo Botafogo em 89, né, aquela 21 anos sem título, time do Flamengo, Zico, Leandro e vai por aí afora, timaço, eu tinha uma preocupação. E eu dizia para os jogadores, nós temos que separar o cordão umbilical, torcida e equipe. Porque se deixar ligado, a torcida faz o gol. Então eu diria até que, para esse jogo, a torcida não será o 12º, como a gente diz. Ela vai ser o primeiro jogador do Flamengo. Então, como é que tu separa, corta esse cordão umbilical? É atacando o Flamengo. Não Aí eu te pergunto como técnico, pelo que você viu do primeiro jogo, e pelo que o Arnaldo falou bem aqui, quando eles viraram para 2-1, eles se fecharam atrás. Com essa vantagem de 1-0, é bem argentino mesmo. Ele é capaz de jogarem trancados. Mordaça, né? Eles vão jogar trancados. E é exatamente, eu entendo o seguinte, esse momento não é para o Rueda olhar o adversário. É olhar o Flamengo. Como vai superar esse adversário? Esse que é o Renato Gaúcho Portaluppi, o Renato Portaluppi Gaúcho, ele foi um mestre no segundo jogo, na final, contra o Lanús. Por quê? Porque como o Grêmio tinha vencido o Zé Roberto por 1-0, todo mundo falava, e todos nós falamos aqui. O Caio estava na premiação, você estava depois. Foi depois. Onde é que você estava? Você entrou em algum lugar. Eu entrei daqui. Daqui mesmo? Vocês foram para a Argentina e eu fui no dia seguinte. Eu que estava na Argentina. Vocês entraram de lá. Com o Saraiva, com o Muricy e com o Casagrande. E todos nós imaginávamos o quê? O Grêmio fechado e o Lanús indo para cima para reverter o resultado, para o Grêmio jogar no contra-ataque. O Renato meteu o time dentro da área deles. Os caras não sabiam sair. E como eles tinham perdido um zagueiro, trouxeram o meio-campista, aquele Marconi, para ser o líbero, o terceiro zagueiro, abriram um espaço na intermediária, Luan e Arthur deitaram e rolaram naquele espaço vazio. Então, talvez falte ao Rueda isso, porque o Rueda tem um espírito meio defensivo. Pois é, até a gente não sabe se o espírito é defensivo, mas ele mostra isso, ou falta de conhecimento ainda dos jogadores. Que o tempo já... Peraí, falta de conhecimento depois de quanto tempo? Então eu vou ficar nessas duas, eu fico com a segunda. Cedo, é o estilo dele jogar. Ele não tem 6 meses de Flamengo. Eu digo conhecer os jogadores, característica não só individual, de sentir como é que o cara reage. Me parece que ainda não deu tempo de... Porque ele não é diferente do Espinosa, do Raul, deles assumirem um time, porque eles conhecem todos os jogadores, já viram jogar em outros campeonatos. O Rueda é um estrangeiro. Chegou, são 3 meses, não são?
Mais. 4 meses? Talvez 3 ou cinco, 4 talvez meses? 5, mas enfim. Eu acho que ainda talvez ele não tenha esse conhecimento para confiar no garoto. Não acredito que ele não tenha vontade de colocar o garoto, quando ele vê o Vinícius Júnior. A diferença que faz. Aí demora para botar. Mas eu acho que é o seguinte, importante. Demora não, Zé? Eu acho que... Galvão, acho que dá licença, Zé, um segundinho. Galvão, eu acho o seguinte, erra tentando colocar as tuas ideias e não fica lamentando que você não conhece. Erra colocando as suas ideias. Aquele outro centroavante é bom demais. E é isso que eu acho que tá Ou diga faltando. assim, eu sempre digo que errar, todos nós vamos errar e erramos muito na vida. Mas eu digo, é muito pior errar por omissão do que errar por ação. Acho que é mais ou menos esse o jogo de palavras que acaba até dando uma paupérrima rima. Né? Mas não é não, Arnaldo? O juiz, aí na hora de apitar, é muito melhor ele errar por ação do que errar por omissão. Claro. O árbitro não pode ser omisso, o jogador não pode ser omisso e o treinador não pode ser omisso. Falando de torcidas, o Lanús é um time, e até achei muito bacana, como eles têm escrito lá em letras garrafais, o maior time de bairro do mundo. Lanús é uma cidade, mas ali colada, assim como a Avejaneda também é, mas ele é um bairro da Grande Buenos Aires, e eles são o maior time de bairro do mundo, um time menor. A grande rivalidade do Lanús é com o Banfield. Isso. Não é com do Independiente com o Racing, ou do Boca Juniors com o River Plate. A torcida se comportou muito bem. Você que esteve lá no Estádio Libertadores de América... Também, um comportamento com todos fomos muito teve bem um ato de recebidos. racismo que ficou meio feio. Meia dúzia de idiotas, como sempre. Mas... Sempre são os idiotas que cometem. E a direção do bem Independiente pediu formalmente desculpas. Bacana a direção do Independente pedir desculpas e dizer que vai localizar quem é. Sim. Mas o comportamento da torcida foi de celebrar o jogo, não teve pressão. Tem aquela coisa ainda antiga que muito da América do Sul, que não tem mais do Brasil, felizmente, né? O cara vai cobrar o escanteio, fica lá um escudo em volta.